Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, o teu canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal, por quê? Porque Laporta dispara no Senado, galera, tá? O Barça está de volta e agora é regra um por um, ok? Joan Laporta, né? Falou no Senado do Barça e deixou claro a recuperação econômica é real. O clube já pode contratar livremente com a tal regra de um por um, né? E vem fichas, né? Contratações fortes, ok? Mas calma, o presidente também mandou recados diretos e quem queria privatizar o clube, né? Fez elogios também cirúrgicos a Deco e a Flick e explicou detalhes como o Barça vai voltar ao Camp Nou. E com mais grana no bolso também, né? Então, nesse vídeo a gente vai destrincar tudo o que Laporta falou, né? Com um contexto, né? Explicando e, obviamente, a minha opinião, ok? Então, galera, mais rapidamente, eu sei que vocês não gostam desse momento aqui de youtuber, tá? Mas é muito importante para o crescimento do canal. É muito importante que você que não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, ok? Você está me ajudando muito ao crescimento desse canal aqui, essa comunidade culé em português. Tá bom, galera? Então, também sou muito agradecido com as pessoas que me veem em todo o Brasil e fora do Brasil também, tá bom? Então, depois daquele pacote que vocês não gostam, mas eu também não gosto, mas eu tenho que pedir, tá bom? Se a gente quiser crescer, eu tenho que lembrar vocês, porque depois vocês esquecem no final, ok? Então também já deixa teu like agora. Bora continuar com o vídeo, ok? Vamos primeiro saber o que é o Senado do Barça, tá? E por que isso importa. Muita gente pode não saber, mas o Senado do Barça é um órgão consultivo formado pelos 1000 sócios mais antigos do clube, ok? É tipo uma assembleia da sabedoria culé. Vamos supor, não decide diretamente, mas tem peso moral e simbólico fortíssimo, ok? E é ali que o presidente presta as contas da temporada e apresenta sua visão de futuro. E o discurso desse ano foi, sem dúvida, um divisor de águas, ok? Ele diz, estamos na regra um por um. O que isso muda na prática? Galera, a gente já fez vídeos sobre isso aí, tá? Explicando como que a gente vai chegar nessa regra um por um. Então, vai e assiste essa regra um por um, tá? Ok? Esse vídeo. Mas Laporta foi claro, né? Graças ao trabalho econômico da diretoria, o Barça saiu da regra 1 por 4, né? E entrou de vez na regra 1 por 1. O que isso significa? Agora o clube pode gastar o mesmo que economiza, ou seja, se entra 1 milhão, o clube pode gastar 1 milhão. Antes era só 25%. Isso muda tudo no mercado, né, galera? E é por isso que o Laporta informou com segurança. Estamos a ponto, abre aspas, estamos a ponto de fazer um fichaje iminente. E seguramente outro que nos ilusiona muito, fecha aspas. Ele não citou nomes, mas eu vou falar disso daqui a pouco, em outro vídeo, tá? Porque esse daqui é muito extenso, ok? Então, falou também do Camp Nou, volta em setembro, com Gamper incluído, ok? Outro trecho importantíssimo da volta ao Camp Nou, já que tem uma data, né, que é setembro de 2025. Laporta confirmou que o Gamper pode ser o primeiro teste, né? O primeiro jogo teste previsto para o 10 de agosto. Mas o estádio estará apenas com 60.000 lugares liberados de início. A cobertura, por exemplo, ainda não vai estar pronta, ok? Isso daí parece que vai demorar muito, tá, galera? Mesmo assim, isso é vital para o clube, né? Voltar ao Camp Nou vai gerar muito mais receitas, especialmente com bilheteria e loja oficial. Se esse ano só esse ano em Montjuic, né, o Barça arrecadou 44 milhões e mais com entradas, né? Imagina no estádio novo. Então, porque o Barça perde os ingressos não só das bilheterias, fora que tem que pagar o aluguel lá, né? A manutenção de um local que não é teu, então aluguel com o estádio de Montjuic e outra, o museu, né? Vamos supor, você viaja para Barcelona,
Catalunha, Barcelona, vai para o estádio assistir um jogo. Você, antes de entrar ao jogo, ou depois, ou sei lá, você vai para o Camp Nou, ou outro dia que não tem jogo, mas você entra no museu. Isso daí tem um custo, entenderam? Você paga para entrar ao museu. Então, galera, esses são ingressos muito altos para o Barcelona que não estava tendo agora, tá? Em Montjuic. Então, sobre a temporada histórica, né? Laporta foi honesto. Disse que o Barça teve uma temporada muito boa, mas reconheceu que ficou nas pontas da final de Munique, né? Ele valorizou a semifinal da Champions, né? Os 3 títulos contra o Real Madrid e a manutenção da competitividade, né? Mesmo cortando 22% da massa salarial, ok? Esse é um ponto de reduzir gastos, né? E aumentar receitas sem perder nível esportivo, né? Então, abre aspas, o que ele falou, né? Voltamos a ser referência no mundo do futebol, fecha aspas. Fecha aspas. Galera, isso foi o que disse Laporta, né? É verdade. A gente está todo mundo vendo como o Barça, né? Está voltando a ser referência mundial, né? E a gente, nós culés, a gente estava um pouco calados olhando o Real Madrid ganhando Champions, né? Mas, e suportando os caras, né? Zoando a gente. Mas a gente está de volta, galera, né? E isso não é exagero, né? Estamos no pareo de novo, né? Então, a economia em alta, né, e os contratos monstruosos que ele comentou com a Nike, né? Laporta revelou que essa temporada o Barça terá 980 milhões de euros de receita, tá? E o próximo orçamento já passará de 1 bilhão, né? E aí que vem a cereja do bolo, abre aspas. Fechamos o melhor contrato de material esportivo da história. São 280 milhões com a Nike nessa temporada. Fecha aspas. Além disso, galera, o e-commerce, né, internacional bateu 140 a 150 milhões, superando todos os recordes, tá? O merchandising do Barça, que antes era caótico, né? Agora é uma máquina de dinheiro, tá gerando muito dinheiro. Então, também Laporta foi direto, né, e deu uma pancada sutil, mais firme, né, aos que estão pensando em privatizar, porque se fala, né, o Barça está quebrado, né, não tem dinheiro, não sei o que, agora vai ter que privatizar. E a diferença, são 3 clubes na Espanha que são dos sócios, né, Real Madrid, Barcelona e Atlético Clube de Bilbao, né? Então, é um orgulho ser dos sócios, não ser de dono de um sheik, né, nem de uma empresa, né? Então, Laporta falou o seguinte, abre aspas, o Barça é dos sócios. Não me faria de quem dizia, não me fiaria de quem dizia que viraríamos uma SA, Sociedade Anônima, né? Não escuto mais essa ladainha, porque provamos que não era preciso, fecha aspas. Galera, peço desculpa, vocês sabem como eu leio, eu já leio ruim em espanhol, falo horrível o português, agora para ler em português complicou tudo, né? Mas vamos continuar. Então, ou seja, ele cala a boca para quem queria virar o clube uma empresa, né? Com criatividade, cortes certos e valorizando o patrimônio, assim como La Masia, o Barça sobreviveu, né? E agora se fortalece, ok? Então, ele falou também, deu elogios a Deco e a Flick. Laporta citou nominalmente, né, a Deco, Bojan, Echeverría, né, pela estratégia de mercado. Flick e toda a comissão também, pela harmonia e competitividade também, né? Então também falou de Lamine Yamal, Pedri, de Jong, até de Rafinha, como pilares com um valor de mercado altíssimo, né? Também prestou homenagem ao médico Carles Miñarro, né? Que vocês lembram, ele faleceu recentemente e destacou o valor da formação, né? Foi até um jogo, foi suspenso, não sei como se fala em português, mas foi um jogo, foi suspenso por causa do falecimento, né, do Dr. Carles Miñarro, tá? O Jean Laporta disse que o trabalho de base nos dá presente e futuro garantido, né?
Fecha aspas. Então, galera, também falou do espírito culé, né, e catalão, né? Laporta fechou o discurso com o coração na mão, né? Disse que queria devolver a alegria ao barcelonismo. Valorizou os torcedores que foram ao Montjuic e afirmou, abre aspas, o grau de satisfação é alto, foi uma temporada de superação, fizemos sacrifícios, mas valeu a pena, fecha aspas. Ele ainda também puxou um Visca Barça, né, e Visca Catalunha, né? Ele encerrou de pé e aplaudido, né? Galera, ele faltou só mandar um abraço de gol para todos, né? Só para dizer. Então, em conclusão, galera, discurso político, né? Na fala de Laporta teve de tudo, né? Uma projeção econômica sólida, né? Que a gente já está na regra 1 por 1, que eu expliquei como a gente ia chegar nessa regra. Otimismo também para o retorno do Camp Nou, também deu um recado para os críticos, né? Também promessa de reforços que a gente vai comentar em outro vídeo, para esse não durar meia hora e não ser um podcast. E também, acima de tudo, né, o orgulho de manter o clube como prioridade dos sócios, né? Também elogiou os Deco, né? Bojan, também elogiou o Flick, né? Também os jogadores, né? Agora é o momento de cumprir essa promessa, né? Chegou 1 por 1, né? Então os reforços estão a caminho e o Camp Nou de volta a ser nossa casa, né? De volta a nossa casa. O barcelonismo está preocupado, está recuperando o otimismo, né? E Laporta sabe disso, né, galera? Eu vou deixar claro um negócio aqui, uma coisa muito importante, tá? Por exemplo, eu não sou sócio, mas se eu fosse sócio, eu tivesse votado em Laporta, ok? Eu vou deixar minha postura, minha posição clara aqui. Eu sou pró Laporta. Só que isso não significa que eu não seja crítico com ele, tá? Tem muitas coisas que eu não gosto e vou fazer vídeos sobre isso, tá? Então, para mim, o Laporta, de 0 a 10, eu dou nota 7, ok? Tem coisas que eu não gosto. Chegar no último dia para fazer inscrições, chegar nos, como se fala? Ir com advogados, entrar com processos para obter as coisas. Essas coisas, galera, eu não gosto. Eu admiro que sempre Laporta consegue os objetivos, sim, e isso é o que eu gosto. Agora, às vezes, as formas, o jeito de obter, eu não me agrada, eu não gosto. Então, eu sou pró Laporta, mas não deixo de ser um crítico, tá bom? E isso significa o quê? Que eu vou ficar de olho na gestão dele, né? Eu vou dizer, Laporta, eu estou te observando, né? Eu estou de olho em ti, estou de olho em você, cuidado. Então, galera, eu acho que a gente tem que ser assim também, tá? Elogiar quando tem que ser elogiado, e ser crítico. E estar sempre olhando em nossos políticos, vamos dizer, né? Porque Laporta não deixa de ser um político, né? Então, é presidente de uma instituição que é dos sócios, né? Não é um rei, não é o dono, né? Então, a gente tem que fiscalizar, observar e denunciar quando tenha alguma coisa que a gente não gosta. Tá? Se a gente tivesse feito isso daí 15 anos atrás, a gente não estaria isso com o negócio dos árbitros, né, dos juízes, o caso Negreira, né? Então, galera, eu vou ficar por aqui, tá? Qualquer coisa vocês comentam aqui comigo. Se vocês chegaram até aqui, comentem comigo, me dão sua opinião sobre o que eu estou dizendo, ser crítico, tá bom? Vamos apoiar, mas vamos também a ficar de olho e fiscalizando, tá? Eu deixo isso claro para que não pensem que eu estou puxando o saco de Laporta, tá bom? Eu sou do Barça, não sou de Laporta, ok? Galera, comentem comigo, tá? Estamos de volta na regra 1 por 1. Tá? Parabéns para o Barça, para Laporta e a toda a gestão, né? A diretoria. Tá? Um abraço, galera, para todos. Um abraço de gol para todos, né? É assim? É um abraço de gol para todos e visca el Barça.